fui impulsionado, eu acredito, pelo Espírito Santo, de entender o valor que a nossa vida tem e o tempo que vivemos, a hora, os momentos que da vida que temos, ele deve ser aproveitado da forma certa. Você concorda comigo? O tema é o tempo, não é? Como usamos o tempo, como utilizamos o nosso tempo, o que é prioridade na nossa vida, o que é prioridade neste tempo, o que é que nos alegra mais. Quais são as motivações da nossa vida? Não gostava que alguém confundisse que eu sou contra o trabalho, que eu sou contra ganhar dinheiro, que eu sou contra a tua vida ter que trabalhar. Mas sou absolutamente contra as coisas estarem fora do tempo. A perderes as oportunidades certas. Não fazer a escolha certa. Porque o tempo que passa não volta. E nós não teremos nova oportunidade. Sempre vamos ter uma nova oportunidade enquanto formos vivos de nos reencontrarmos com Deus. Mas tudo o que ficou para trás, todas as oportunidades perdidas não voltam. E isso é absolutamente perigoso. Porque estamos na época em que achamos que amanhã ainda há tempo. Estamos a pensar, porque estamos tão ocupados, tão entusiasmados, tudo na nossa vida é para nos ocupar o tempo e nos desviar daquilo que é mais importante. A Bíblia diz o que é a vida. A vida é algo que logo vem, logo vai. É como a palha, é como uma erva. O que é a vida? Nós encontramos na Bíblia que o tempo da nossa vida é algo que passa rápido. Eu já estou com 54 anos, ainda sou um jovem. Mas brevemente terei 90, 100, 120, 130. Mas pode ser debaixo da terra também. Então nós vamos ter um tempo de vida que ninguém sabe quanto é. Ninguém sabe aquilo que nos espera. E nós vivemos muito iludidos com o tempo. Na nossa primeira fase da vida achamos que nunca morremos. Ali a juventude, achamos que nunca morremos e achamos que se chumbarmos um ano, logo mais fazemos outro, o mesmo ano. Mas não sabemos o que perdemos com esse chumbo. Achamos que aquela mulher que eu tinha, agora também se a perder, logo arranjo outra. Mas perdemos a oportunidade de construir uma família certa, com a pessoa certa, mesmo que tenha sido errada na tua escolha, agora é certa porque é a tua mulher. E ele é o teu marido. Não podes trocar mais. Não deves. E então a nossa vida é construída em que desvalorizamos aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo. É o tempo que temos para fazer o que é certo, mas também é o tempo que temos para fazer o que é errado. Mas tudo o que fazemos o que é errado destrói aquilo que é certo. E o que é errado, a única coisa que serve para a nossa vida é aprender com os erros. Que alguns nem isso fazem. A maioria dos cidadãos não aprendem com os erros. Eu quero que tu hoje penses como estás a gerir o teu tempo. Quando tu chegas a casa, quando tu vais para casa, quando tu sais de casa, quando estás a almoçar com os teus amigos, quando estás a trabalhar no teu trabalho, como tu fazes. Quando tu pegas na tua agenda, e eu hoje vou ser um bocado chato para algumas pessoas, quando tu pegas na tua agenda anual, vamos pensar anual. Há dias tive um jovem que me ligou, pastora, quando é que é a conferência, quando é que é aquele evento que você falou lá para poder, que eu quero marcar as minhas férias? Um bom princípio. As férias, primeiro está Deus, depois estamos nós. Primeiro Deus, depois nós. Há um princípio do tempo que é, primeiro, disse Jesus lá em Mateus,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E se nós fizermos a tradução ou a soma do que isto significa, significa que primeiro do teu tempo é para Deus. Não é em vão que Deus, no tempo das colheitas, tudo é tempo. Deus disse, dai as primícias ao Senhor. Porque para Deus, a primícia é o que tu mais anseias. Nota, quando eu faço a primeira colheita, seja do que for, até o primeiro salário, ou o primeiro resultado do ano, quando é coisa que nós, talvez, seja o nosso momento da conquista. O primeiro momento, o primeiro beijo. Alguém se lembra? Ou fazes parte daqueles que beijou 1001 e já não te lembras qual foi a primeira? Pode ser verdade. Eu não estou aqui para denegrir a tua imagem. A tua primeira relação sexual, ou estavas tão bêbado ou drogado que nem te lembras? O teu primeiro filho. Hã? O teu primeiro salário. A primeira vez que entregaste a tua vida a Jesus, porque eu acho que todos os dias devemos nos entregar a Ele. O dia que Jesus tomou conta da tua vida. O dia que tu declaraste, Senhor, a partir de hoje não sou mais eu, mas és tu em mim. Não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Qual é o teu primeiro dia? Aquele dia em que tu te comprometeste com Deus em dizer que o vais honrar e servir para sempre. E que te esqueceste disso. O tempo e as prioridades do tempo foram alteradas na tua vida. Nem mais, até os teus filhos. Deus deixou de ser prioridade. Pensando muitos que a prioridade dos filhos é a gente dar pão, fazer umas orações em casa, dar alguns princípios, mas esquecemos do mais importante, que é os nossos filhos olharem para nós e verem que o meu pai e minha mãe, primeiro está Deus. No seu dinheiro, no seu tempo, nas suas prioridades. Achamos que está tudo resolvido. É engraçado que eu conheço pessoas, ao longo da minha vida, que quando eram funcionários não falhavam uma conferência. Quando eram funcionários eram fiéis no seu dízimo. Quando eram funcionários eram fiéis, até eram capazes de dizer ao patrão, eu não vou trabalhar nestes dias, por razões pessoais ou familiares, em que investiam às vezes 6 meses do seu salário para ir a uma conferência no estrangeiro, como nós fomos muitas vezes. E hoje muitos deles são patrões e não os vejo quase na igreja. Não os vejo a ser fiéis naquilo que eram fiéis, a dar o tempo naquilo que davam o tempo, alterando as suas prioridades. E isso, permita-me dizer-lhe, significa que tu estás a perder o teu tempo. Investindo o teu tempo naquilo que é errado. E não vale a pena dizer que não tens tempo. O tempo é dos bens mais preciosos da nossa vida. Usar o tempo da melhor forma, viver na terra com as prioridades certas. Há um texto que eu hoje vou ter que ler 13 versículos, ou 14. Vamos ficar de pé. E eu vou ler na tradução de linguagem de hoje. Eu esqueci-me de pedir ali ao nosso Gerson e pedi-lhe ter dado, que hoje até temos alguns versículos. Se ele conseguir pôr a tradução, põe. Se não conseguir, põe a que quiser. Os irmãos ouvem e leem, fazem da melhor forma. Eu vou tentar abrir aqui na minha tradução linguagem de hoje, que eu acho muito interessante a tradução, embora há versículos que prefiro a tradução mais arcaica. No entanto, é mais arrumada, é mais entendível as palavras num contexto contemporâneo. E diz assim, versículo 1, Eclesiastes 3, 1. Todos sabemos isto de cor, todos usamos isto para atacar e para defender, não é? Porque há tempo para todas as coisas. Conseguiste a linguagem? Não, esta não é a 2, para não? Não consegues, para não? Ok, tudo bem. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e
tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo, diga comigo, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz. Vamos ler ali. E também eu tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se a fazer bem na sua vida. Aqui diz, então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isto é um presente de Deus. Pode dizer amém? Amém. Vamos dar um aplauso à palavra de Deus. Pode tomar o seu lugar. Se há realmente palavra incrível no contexto do tempo, é sem dúvida esta. Porque a palavra de Deus, ela revela que há tempo para todas as coisas. Não existe falta de tempo para servir ao Senhor, para fazer o que é certo. E às vezes até temos tempo para fazer o que é errado, como lemos. Há tempo e há pessoas que só querem usar o seu tempo para um ou dois pontos da sua vida. Trabalhar, comer e beber, festa. E isso, irmãos, é uma gestão errada do seu tempo. Ou nós queremos na palavra de Deus, ou nós só usamos da palavra aquilo que nos dá jeito. E é importante nós analisarmos que o nosso tempo existe algo que é em todo o tempo, que é sem dúvida, há uma coisa na vida que é para todo o tempo. Há um princípio. Eu quero pegar aqui, há dias ofereceram-me um livro assinado pelo Tiago Burnet, especialista em pessoas, e eu gostei muito, comecei logo a ler, li logo ali em minutos as 20 primeiras páginas, e li a primeira frase, salvo erro do livro, dava a sensação que ele anda-me a ouvir. Claro que não. Quem sou eu, não é? Ao pé de homem tão sábio. Mas ele dizia que as pessoas, nós devemos investir nelas sem esperar nada delas. É curioso, eu ensino isto. Devemos amar, fazer o bem, abençoar, sem pedir nada em troca. Porque a expectativa que nós criamos em relação às pessoas é, de modo geral, sempre frustrada. Outra coisa que ele dizia sobre a nossa atitude de vida com as pessoas, porque o livro é sobre relacionamento, é sem dúvida a situação de nós entendermos que só nos trai quem connosco come à mesa, quem é mais íntimo, quem ouve os nossos segredos. E não há dúvida que é verdade. Jesus na mesa, quem traiu foi quem molhou o bocado de pão com ele na mesa. Isto para nos ensinar que nós temos que saber usar o nosso tempo da forma certa. Uma pessoa, por nos amar, ou por sermos íntimos, ou por sermos amigos, ela não pode ser o foco da minha vida. Eu vou lhe dizer quem é o foco da sua vida. É Deus em primeiro e a sua casa em segundo. Amém?
Porque não há nada mais importante no mundo, em pessoas, que é a tua família. Por isso que o apóstolo Paulo disse que quem não cuida dos seus, principalmente os da sua família, já negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, de acordo com o princípio de Deus, nós temos que gastar tempo com as pessoas. De acordo com Deus, temos que gastar tempo com Deus. De acordo com a palavra de Deus, temos que gastar tempo investindo sobre a educação dos nossos filhos. De acordo com os princípios de Deus, nós temos que gastar tempo a trabalhar. A Bíblia diz que os nossos filhos são a alegria da mesa, mas que o trabalho e o fruto dele também é a nossa porção nesta vida. E nós temos que entender que existe extremas. Não sei se entendem a palavra extremas. Extremas são limites. Existem limites para nós não ultrapassarmos em cada área dessa situação. Embora o trabalho é muito importante, eu quero te dizer que mais importante que o trabalho é, antes de trabalhares, consagrares o dia ao Senhor. Eu posso dizer que é muito importante comer, mas mais importante que dar o tempo para comer é parares um minuto e dizer: Pai, te dou graças por estes alimentos. Mais importante que todo o dinheiro que tu ganhes e todas as casas que tu compres ou carros, mais importante é o que tu investes no reino dos céus. Porque na terra tudo passa, mas no reino dos céus permanece para sempre. Mais importante do que toda a tua saúde é o que tu vais fazer com ela. Se a tua saúde serve para os teus prazeres. Por isso que a Bíblia diz que muitos pedem e pedem errado, porque pedem para gastar nos seus prazeres, nos seus deleites. E nós, igreja, nós estamos numa geração em que o prazer fala mais do que qualquer outra situação. Uma das frases que o nosso querido Tiago Brunet dizia era, sem dúvida, uma frase que eu considero também estruturante. Nós temos que aprender com a nossa vida que é muito importante nós construirmos as coisas com uma base de conhecimento daquilo que nos rodeia. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. E nós, igreja, somos... Eu, na sexta-feira, preguei aqui sobre aquilo que aconteceu no grupo GC do nosso Rafael, do nosso Danilo e também do culto que aconteceu no domingo à tarde, lá em Fátima. E eu disse, isto é um apanhado, e mais o livro que eu estou a ler, é um apanhado que me trouxe a um lugar. E nós, irmãos, somos influenciados, o nosso tempo é influenciado por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que falamos, por aquilo que comemos, por aquilo que vivemos. Você concorda? Então, há necessidade de entender a nossa vida no tempo certo. Há uma coisa que não tem tempo, ou seja, para ser mais explícito, há algo na nossa vida que é para viver em todo o tempo. E isto está escrito. Em 1 de Pedro 3,15, diz assim: tenha no coração de vocês, eu estou a ler a tradução de linguagem de hoje, deu-me para aqui hoje. Tenha no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Amém? Mas esteja sempre pronto para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que você tem. Isto é, a razão da vossa fé. Lembram-se da tradução mais antiga. Cada um está preparado em qualquer momento para explicar a razão da sua fé. Como diz aqui, santificai ao Senhor Deus em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há uma coisa que temos que estar sempre, em todo o tempo, prontos. Não podemos dizer, não tenho tempo. É a razão pela qual nós somos como somos, vivemos como vivemos, acreditamos como acreditamos. Eu tenho que estar sempre preparado para explicar a razão da minha fé. Eu tenho que estar sempre preparado para dizer porque é que eu creio em Cristo. Sempre.
em todo o tempo. E o apóstolo Paulo ainda foi mais longe na segunda epístola de Timóteo 4:2, em que ele diz: prega a mensagem e insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Incrível! Amados, e a nossa tradução também, voltando à tradução, o versículo número 2, pregue a tempo e fora de tempo, é o que diz. Então, insta, prega, não pares de ensinar. Isto é, há uma coisa que a igreja, que nós cristãos não podemos descuidar o nosso tempo, que é falar aquilo que é mais importante no mundo, a palavra. Pastor, eu gosto de falar a palavra, mas é pregar no altar. Eu sou pregador. Eu tenho um dom da oratória. Já fiz pregações incríveis, já preguei para milhares de pessoas. Já fui isto, já fui aquilo. E eu digo, amém, que bom que você já foi. Que bênção, que alegria. O irmão acha que eu tenho alguma coisa contra? Paulo disse, prega a tempo e fora de tempo. Ele nem manda pregar no altar. Jesus pregava nas sinagogas, Jesus pregava também na rua, Jesus pregava quando estava à refeição, Jesus fazia grupos de conexão em todo o lugar onde ele estava. Queridos, o que tu estás a fazer com o teu tempo e com a oportunidade que tu tens de anunciar o que é mais precioso. Mais uma vez repito, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, me lembro muito das orações de ti quando eras mais novo. A fé que havia em ti, penso que ainda há. Primeiro nasceu na tua avó e depois na tua mãe Eunice. A avó Lloyd e mãe Eunice. Essa fé que foi herdada, foi transmitida, foi falada, foi incentivada. Essa fé, as tuas lágrimas, o teu amor, a tua paixão. E depois Paulo dizia que, e neste texto de 2 Timóteo 4, ele dizia, virão tempos em que já não sofrerão a sã doutrina. Se você analisar nos nossos dias, existem vários grupos de pessoas cristãs evangélicas. Grupos muito espiritualistas, grupos muito fechados aos dons, grupos muito sisudos. Existem vários tipos de forma de fazer culto e de estar no culto. Mas o grupo que mais sofre é o grupo que ensina a palavra. É o grupo que trata o caráter. Não é o grupo que fala de milagres. Não é o grupo que promove profecias para toda a gente, que não tem nada contra. Não é o grupo que promove a profecia. Não é o grupo que promove um culto super espiritualista, que quase obriga as pessoas a dizer que foram curadas, que parece ter revelação para toda a gente. Parece que o pregador é mais importante do que a mensagem do pregador. Eu quero te dizer, o pregador nada mais é que o mensageiro. É como o carteiro que leva a mensagem. O pregador não tem que se gloriar de nada, porque o pregador, ele transmite aquilo que não é a autoria dele. Ele transmite a palavra que vem do Criador. E o poder não está no pregador, embora a fé do pregador pode ter influência e força. Mas eu quero te dizer que a fé
Ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não vem pelo culto espiritualista. Não vem, meus irmãos, inclusivo, a ver milagres. Tu podes ver ressurreição dos mortos e não acreditares no milagre para a tua vida. Porque se os milagres convertessem pessoas, eu pergunto onde é que elas estão quando Jesus estava a ser crucificado. Onde estavam as pessoas que Jesus curou? Onde estavam as pessoas que Jesus libertou? A fé, ela é construída pelo tempo que tu investes a ensinar os teus filhos no caminho em que devem andar. Por isso que desde o início, Deus dizia, ensina o menino no caminho em que deve andar, e porque ele, quando chegar a velho, não se vai esquecer dele. É provável que se esqueça no tempo da sua vaidade, é provável que se esqueça no tempo do sucesso da sua vida, é porque muitas vezes a nossa tendência é achar que tudo o que construímos ou temos é autoria nossa. Mas em tudo devemos dar graças. Mas também muito do que tu tens ou fazes é fruto do teu esforço. Esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei, diz o Senhor. É importante nós percebermos como estamos a investir o nosso tempo. Eu quero te dizer, meu querido, ouça. Você pode escolher a igreja que você quiser para entrar, para fazer parte. E como hoje é moda, e como há um problema, e eu vou dizer, e ofenda-se quem quiser, há um problema nos nossos dias, que está a acontecer muito na Europa, e se calhar nas diásporas quase todas, em que nós estamos a construir igrejas para acolher as pessoas que são crentes. E as pessoas que são crentes não se preocupam com os descrentes que as rodeiam. Não é para isso que você está aqui. Você está aqui para falar a palavra de Deus ao seu colega. Você está aqui para ganhar almas para Jesus. Você está aqui para dizer que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Você está aqui para ganhar almas, porque a Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Por isso que Paulo dizia a Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo. Não é para estar calado. Não é para eu viver gordo, cheio da palavra, estou-me lixando para os outros. Aquilo que investiram em mim, estou-me a borrifar para os outros. Porque tu foste chamado por Deus para ser sua testemunha. Não foi, meu amado, você pode dizer, eu sou pastor, eu fui profeta, eu fui isto, eu fui aquilo. Mas a tua chamada é testemunha. Essa é a principal chamada. A tua principal missão na terra é dar testemunho. Agora resta saber se tens testemunho. Resta saber se vais dar testemunho do que Deus fez nos outros ou daquilo que Deus fez em ti. E eu não te quero denegrir. Porque se Ele ainda não fez em ti, ainda há hora. Hoje é o tempo certo. Igreja, eu tenho muita alegria de acolher a comunidade brasileira nesta casa. Já somos mais brasileiros que portugueses. Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho tristeza de dizer isso. Não tenho nenhum complexo. Aliás, eu brinco muitas vezes. Se um dia a minha mulher morrer, vou casar com uma brasileira. Já que os meus filhos casaram com 2 brasileiras e estão muito contentes. Mas eu quero dizer algo muito importante, irmãos. A nossa vida, eu quero ter os brasileiros todos do conselho. Todos. Diga comigo todos. Todos. Mas também quero ganhar os portugueses todos deste conselho. Se tu és exército, se tu pertences ao exército de Deus, começa a ganhar almas. Começa a usar o teu tempo da forma certa. É mais fácil, eu sei, buscar as comunidades. Isso aconteceu com os portugueses na França, na Bélgica, no Luxemburgo, na Alemanha. As igrejas nasciam como cogumelos há 30 anos. Igrejas de portugueses que nunca ganharam um alemão, nunca ganharam um belga para Jesus. Mas nós temos uma coisa em comum, é a língua. Nós não temos razão para acontecer isso. Na França quase não ganhavam franceses. Na Espanha os brasileiros e os portugueses não vão a igrejas espanholas, não ganham espanhóis.
Mas há uma divergência com a língua. Ainda se consegue compreender esse ponto de vista. Você vai à América, há igrejas de espanhóis, há igrejas de brasileiros, onde estão brasileiros e portugueses. Ainda se entende, porque há uma divergência com a língua. Mas nós aqui não. Brasileiros, vocês não estão aqui para abrir igrejas. Vocês estão aqui para edificar uma igreja. A igreja onde vocês fazem parte. Amém? Igrejas já nós temos nas cidades todas a dar com pau. Igrejas de 10 pessoas, de 20, 30. Nós precisamos edificar a igreja de tal maneira, dar um testemunho incrível como empregados, como patrões, ser o melhor funcionário do vosso patrão. Epá, eu gosto dos brasileiros, trabalham bem, é isso que temos que ouvir. São os melhores funcionários que eu tenho. E ainda há aqueles que vão lá àquela igreja, daquele maluco, daquele gordo, não é? Epá, ainda parece que são melhores. Se você for procurar casa e disser, olha, eu faço parte da ICIR aqui nesta cidade, eles sabem que nós pagamos certinho. Agora, muitos usam isso e sabe Deus, não é? Nós fomos chamados para pregar a tempo e a fora de tempo. Tu não estás aqui para encher este lugar ou para sustentar esta casa. Tu estás aqui para ser corpo. Estás aqui para ser exército. E para gastar o teu tempo da melhor forma. E o teu melhor tempo não é deixar de vir à igreja para ganhar dinheiro, para dar uma oferta melhor. Sempre que alguém chegou ao pé de mim e disse assim, pastor, eu agora vou ganhar mais. Só vou faltar é mais à igreja. Eu digo, que pena você arranjar esse emprego. Pastor, mas eu vou dar ao melhor as ofertas. Não queria nada à tua oferta, eu quero a tua presença. Eu quero a tua união conosco. Irmão, escolhe certo. Escolhe, ouça. Tu que estás no emprego que te rouba a capacidade de servir. Que te rouba a capacidade de trabalhar para Jesus, que te rouba a alegria de chegar a casa e beijar a tua esposa, namorar com ela, cuidar dos meninos, das meninas que Jesus te deu. Se tu sentes que estás um escravo do teu trabalho, mas eu gosto, eu não sou escravo porque eu amo o trabalho. Então vê lá se esse trabalho não é o teu ídolo, se não se tornou o teu Deus. Vê lá se não é o dinheiro o teu Deus. Vê! Porque se Deus está em último lugar da tua vida, se no teu tempo não está primeiro Deus, porque quando eu vejo a palavra, todo o Evangelho se cumpre numa palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Diz ou não diz? Queridos, que nós possamos fazer uma análise como estamos investindo o nosso tempo. Em 1 de Crónicas, há tempos falei sobre estes filhos de Issacar, que eles sabiam discernir o tempo e sabiam orientar as pessoas, o seu povo israelita, o povo que o rodeava. Diz a Bíblia, eles podiam dar conselhos como deviam de fazer. Desde lá, 1 de Crónicas 12, 32. Eram os 2 filhos de Issacar. Eles sabiam entender o tempo. Irmão, tenta entender o teu tempo da tua vida. Mais do que ver escatologia, mais do que ver se estamos no fim do mundo, mais do que amanhã estarmos preocupados se vai haver a Terceira Guerra Mundial, mais do que estás preocupado em ganhar dinheiro para pagar as contas, devias estar preocupado em não fazer dívidas, devias estar preocupado em não comprar aquilo que não tens como pagar, pastor, eu tenho fé que Deus me vai fazer isto ou aquilo. Só tens fé para aquilo que é o teu prazer e fé para honrar a Deus, fé para dar o melhor a Deus, fé para honrar a Deus na tua oferta, fé para dar o teu melhor tempo a Deus. Onde é que ela está? É só para comprar os teus iPhones? É só para comprar a tua casa, os teus carros? Que tu tens fé? Onde está a tua fé ativa sobre aquilo que é mais importante? O teu tempo. Onde está? Tu dizes, não vou trabalhar porque eu vou estar na conferência, não vou trabalhar porque eu tenho domingo de manhã um compromisso com Deus. Irmãos, eu estou muito, muito triste ultimamente, porque a gente marca coisas, as pessoas querem muito consagração, oração, intercessão, mas não aparecem para orar, chegam ao culto depois da hora, quando é oração não comparecem, não aparecem, sempre têm tempo para tudo, menos para aquilo que é espiritual, mas tem uma grande conversa dizendo, eu estou na brecha,
Eu estou em oração. Oh, irmão, eu não acredito. Não acredito. Não acredito que o Cristiano Ronaldo fosse o jogador que é se não estivesse lá nos treinos. Não acredito alguém que diz que é tão espiritual e falta a quase tudo na igreja e não quer servir em quase nada e não quer honrar Deus com os seus amigos e não se preocupa com o vizinho e não se preocupa com aquilo que é mais importante. Eu não acredito. Desculpe, mas amo-te na mesma. Há uma coisa que eu aprendi, há dias estava a falar com alguém. Aprendi a doar-me. Amém? Entendem? E não pedir nada em troca. Aprendi a que me traiam e já não sofrer tanto. Eu de antes, quando era aquele jovem apaixonado, ainda sou, mas mais maduro, mais consciente, quando uma pessoa me feria, eu chorava, eu perdia sono. Eu já consegui, porque percebi que Deus não quer isso na minha vida. Deus não quer que tu morras, ou que tu te sucumbas, ou que tu percas o sono, percas a alegria de viver por servir a Deus. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus é uma alegria. E quando abrimos 1 de Pedro, nós vemos: alegrai-vos antes quando vocês forem injuriados, quando sofrerem danos por causa de mim. Até nas bem-aventuranças vem isso. Quando alguém que fazemos bem nos faz mal, é motivo de glória para Deus. E sabe qual é o problema? É que nós desfocamos aquilo que é mais importante. Quando alguém nos magoa, deixamos de servir os outros. Não vou servir mais ninguém. Em vez de aprendermos que temos que dar sem pedir nada, em vez de aprendermos que devemos honrar as pessoas e deixá-las livres para fazer o que elas querem com a bênção. Veja Jesus. Curou 10 leprosos. Quantos vieram honrá-lo? O dízimo. Jesus não o vê a perder o sono, pois não. Ele só disse: então, mas não eram 10 que eu curei. Onde é que estão os outros 9? Claro que a gente dá por ela. Abençoámos aquela vida, desapareceu. Nem disse um tchau. Claro que a gente nota. Mas perder a vontade de ajudar outros porque aquele enganou-nos é como um patrão que tem muitos empregados e que estão sempre a enganá-lo. Se alguma vez foi roubado, você não pode lidar com toda a gente como se fosse ladrões. Daqui a um bocado até do seu filho você desconfia. É ou não é? Temos que aprender nesta vida, estes tempos que estamos a viver, mais importante que qualquer outra situação escatológica, toda a sabedoria humana que temos, toda a preparação física e bélica, fazer uns bunkers para nos defender da guerra, mais importante que isso, meu amado, é morrer com Cristo. É ir para Jesus. Ontem o meu Walter, onde é que está o meu Walter? Está ali. Eu quero morrer, não sei o que é que a gente falou, a conversa terminou ali. Eu vou para Jesus. É a melhor coisa que a gente tem. Você acredita nisso? Você acredita que você é um cidadão dos céus? Você acredita que esta terra é só uma passagem para si? Jesus disse a Marta, todos sabemos onde está o texto, mas se quiser depois acompanhar em Lucas 10:41, Marta, Marta, andas tão preocupada, porque ela estava tão triste, porque o seu tempo era a fazer comida, que está certo ou está errado? Coisas certas na hora errada. Minha mulher tem jeito para isso, ela é um bocadinho Marta, é mesmo, é espiritualíssima, mas é muito Marta. E os filhos irritam-se com ela, porque em vez de estar à mesa connosco, está lá a fazer coisas. É assim que ela funciona. Agora as minhas noras já aprenderam que a sogra é assim, então levantam-se e não a deixam. Porque, irmãos, mais importante que fazer o comer é estar com as pessoas. Uma vez eu fui almoçar à casa de um irmão brasileiro, chamava-se Genis Van.
esteve connosco muitos anos, já está no Brasil outra vez, e eu fui almoçar à casa dele. E a cultura portuguesa é um bocado almoçar e arrotar em casa. Alguém percebe o que eu quis dizer? Almoças e vais-te embora. Não te convidaram para fazer sala, não é? E eu, como aquilo andava a lidar ainda há pouco tempo com os irmãos brasileiros, e os irmãos brasileiros gostam que a pessoa almoce e temos a tarde ali na conversa, a brincar. E eu, pronto, culturalmente, eu vou à casa dos meus filhos almoço e vou-me embora. Olha, vou dormir, graças a Deus. E eles fazem-me rigorosamente o mesmo. Então eu sou meio português, já meio brasileiro também, e fui almoçar e ele ficou muito magoado comigo. Depois de almoçar, tivemos ali uns 15 ou 20 minutos no sofá, e eu, pronto, a minha mulher olhou para mim, eu olhei para ele, já não há nada a fazer, vou-me embora, já tenho a barriga cheia, vou para casa. Ia dormir a sesta. E ele, mais uns anos depois disso, um ano talvez, não foi uns anos, disse que ficou muito triste comigo. Porque eu almocei e fui a arrotar fora a minha casa. Ele falou assim mesmo. E eu pensei aqui, realmente deves ter razão, estás habituado de outra maneira. Mais importante que o almoço, como diz não é o Carnal, é o Cortella, o filósofo Cortella. Comer carne, churrasco não é comer carne, churrasco é socializar. Não é isso que ele diz? Alguém já viu esse post dele? E nós temos que aprender. O mais importante na nossa relação é, sem dúvida, a nossa comunhão. A nossa relação é construída com base em Cristo. No louvor, na adoração, na festa de estarmos juntos. E se houver lugar a uma refeição, mais importante que a comida é estarmos juntos. Amém? A refeição é sinal de comunhão. É algo bom. É algo, mas se Deus não está lá, é algo já deturpado. Eu quero terminar com Apocalipse 22, o verso 11, que diz assim, sobre o tempo, e sobre aquilo que tu estás a viver, e sobre o tempo que estamos a chegar. Quem é mau, que continua a fazer o mal. E quem é imundo, que continua a ser imundo. Quem é bom, que continua a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continua a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus é aquele que quer comandar o nosso tempo. Há tempo para tudo. Para chorar, para rir, para jogar à bola, para tudo. Mas nunca o tempo das nossas coisas são mais importantes do que o tempo que devemos dar ao Senhor. Tiago Burnet diz uma frase, que os sentimentos não podem comandar os princípios. Os princípios são acima das nossas emoções. O que tu sentes não pode mandar na tua vida, mas é os princípios da tua vida que comandam os teus sentimentos. Imagine, para desdobrar isto, o facto de estares triste, desanimado ou desmotivado não pode alterar quem tu és. Tu tens de continuar a ser um filho de Deus, guiado por Deus. O facto das pessoas trazerem tristeza na tua relação, não deves desistir delas. Deves continuar a acreditar. Porque eu quero te dizer, se alguém dá nova oportunidade, é Deus. A mim e a ti. Não podemos desistir de nada, porque Deus não desiste de nós. Por isso, meus queridos, a minha pergunta é: como estás a gerir o teu tempo? Como estás a cuidar do teu tempo? O que estás a fazer com a tua vida? Onde está Deus na linha das tuas prioridades? Como patrão, como funcionário, tu que és filho, como é que tu geres o ensino dos teus filhos? É telemóvel para ele se calar e jogar?
ou ele aprende que há tempo a telemóvel e há tempo a sem telemóvel. Há tempo a estar na igreja sentadinho. Por exemplo, a gente está com 2 grupinhos pequeninos aqui, mas os miúdos já maiorzinhos. E a partir de certa idade a criança tem que aprender a estar quieta. E quando é pequenina tem que aprender que na igreja é para estar quieto. Com amor, com respeito, não é com violência. Com educação. Preparando em casa, meu amor, vamos ao culto. E vai estar sentadinho ao lado do papá, ou ao colinho, e vai estar sossegadinho. E assim nós vamos ensinando os nossos filhos. Eles têm que aprender que este lugar é um lugar muito importante. Eu tenho muita tristeza quando alguém daqui fala coisas menos positivas a pessoas que nem fazem parte da igreja. Como é que vais ganhar essa pessoa para Jesus? Eu gosto de ir, mas... eu gosto do pastor, mas... Eu gosto de ir à igreja, mas há lá gente que eu não gosto, por isso não vou. Como é que tu achas, como um homem que tem que usar o seu tempo, uma mulher que tem que usar o seu tempo para ganhar vidas, como é que tu achas que vais ganhar vidas? A falar mal de pessoas, da instituição ou até dos líderes? Como é que tu vais? Se tu próprio crias interrogações. Vamos ficar de pé. A minha pergunta é: como estás a usar o teu tempo? Quais são as tuas prioridades na tua vida? O que estás ministrando aos teus filhos? Raiva contra a igreja? Contra a liderança? Pondo que nem tudo é norma, nem tudo é bom? Pois não. Jesus até teve um traidor nos seus discípulos. Mas nós temos de ser perfeitos, não é? Jesus teve um grupo de gente difícil. Uma vez que todos o abandonaram, só ficou os mais íntimos. E nós não queremos ser abandonados? Aprende uma coisa. As pessoas são parecidas contigo. O que muitas te fazem, já fizeste a alguém. Como tu pensas delas, já muitos pensaram de ti. O que tu falas delas, já muitas falaram de ti. Os teus erros são os erros delas. Pensa, todos somos seres humanos com uma capacidade enorme de querer a perfeição dos outros e que a compreensão para nós. Aprenda a olhar para ti. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, aprenda a observar o teu tempo, como estás a usar. E aprende a buscar Deus de uma maneira... Eu dizia isto, salvo erro, foi no grupo GC. Eu tive um minutinho com... Um minuto não, até falei um bocadinho mais. Mas eu estava a dizer, a maioria, não sei se foi contigo, se foi com o Danilo, a maioria dos brasileiros não pediram a Deus para vir para Portugal. Não perguntaram ao Espírito Santo. Não perguntaram. Foi contigo ou foi? Foi contigo, ok. Não perguntaram. Então agora é hora de não tomar decisões sem o Espírito Santo guiar. Já que não perguntaste, agora tem calma. Busca Deus. Para de andar a correr atrás da melhor oportunidade. Não faças como Ló, que escolheu a melhor terra. Não escolhas como Ló. Ló escolheu com base nos olhos. E Abraão disse, vai para onde tu quiseres. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe de acordo com Deus. Pergunta, papai, qual a esposa que tu me queres dar? Qual o marido que me queres dar? Se escolheres errado, lembra-te que é para a vida. A história do divórcio está em moda. Também compreendo que há situações que parece que não têm solução. Mas, irmãos, vamos acertar o passo com Deus. Começando por mais importante, como usamos o nosso tempo. Começa pelo teu tempo. Querido, tu não vais conseguir ser o Elon Musk ou Bill Gates. E mesmo eles
Coitados. Tenho mais pena deles do que de algum pedinte. Porque eles vivem com tanto medo de ser roubados, sequestrados, de perder a fortuna. Eles têm mais medo de perder a fortuna do que tu alguma vez ser rico. É mais fácil ser rico quando há pouco do que quando há muito. É mais fácil ser feliz. E nós lemos, ser feliz com aquilo que Deus te dá. Goza a vida. Tira férias, sem dúvida. Curte os teus filhos, a tua mulher, os teus amigos. Amém? Eu dizia há dias que vale a pena eu ter a melhor garrafa de vinho, que custa 3 ou 4 ou 10 mil euros, e não ter com quem bebê-la. Eu sei que alguns ficaram chocados, mas isso passa. O que é que vale eu ter a melhor carne? A melhor carne, o melhor churrasco, a melhor moradia, o melhor palácio, se eu não tenho com quem partilhar? Tu tens aqui uma família linda. Amém? Não cries expectativas, não cries ideias, não prometas nada, dá sem pedir e vais ver como Deus te vai honrar. Vais te tornar a pessoa mais feliz. As pessoas vão dizer, você é tão feliz, mas tem um carrito, um Sentra. Pois, mas sou feliz na mesma, porque ele consegue centrar água, centrar vento, centrar chuva, centra tudo e às vezes até uma fumaça entra pela cabina dentro. Mas sou tão feliz. Sou tão feliz. Sabe porquê é que eu sou feliz? Porque um dia Jesus entrou no meu coração. Sou feliz com o pouco, com o muito, com a saúde sem ela. Quando estou à morte, a Bíblia diz que o justo até na morte tem esperança. Imagine cada um de vocês a viver desta forma. Esta cidade vai ter um avivamento por nossa causa. Não depende de Deus, depende de nós. Porque o que Deus quer é que todos se salvem. O que nós queremos pode ser diferente. Fecha os seus olhos, levanta as tuas mãos. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas ora a Deus aquilo que tu precisas. Aqui atrás é igual, é para vocês também. Busca o Papai. Glorifica Deus nesta manhã. Oh Espírito Santo, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Oh Deus, glorifica-te através de nós. Que nós te possamos honrar com o nosso tempo, dando o melhor de nós para ti. Perdoa-nos, Pai. Eu acho que temos que pedir perdão pela má gestão do nosso tempo, pela forma errada como temos gerido a nossa vida. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes não te damos o melhor tempo. Quando nos levantamos, que nós possamos consagrar este dia. Quando comemos à mesa, possamos consagrar os alimentos. Ó Deus, com cada situação, cada trabalho que possamos fazer, cada negócio que possamos estar a fazer, que te possamos convidar como o centro das nossas decisões. Pai, toma conta das nossas vidas. Guia-nos, Pai, pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Que tu possas ser o centro de cada um de nós, tu possas habitar a nossa casa e os nossos filhos sejam prósperos, frutíferos, abençoados, que a nossa casa seja vista pelos demais como uma casa feliz. Pai, entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aquilo que eu não falei, que o teu Espírito possa tomar conta, em nome de Jesus.